Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, você aqui ligadinho no canal Hora do Flu, ó, temos pra você um nome surgiu aí do mapeamento do Fluminense em busca de zagueiro, né? O Fluminense tá buscando zagueiro aí, ficamos sabendo de um nome que interessa, te explico tudo direitinho aqui nesse vídeo. Também vamos trazer atualizações sobre Santiago Moreno. O GE trouxe uma atualização ontem e nós recebemos uma informação hoje e a gente vai trazer para você o que está acontecendo aí com o Santi Moreno, né, meus amigos? O jogador aí que pelo visto quer muito jogar no Fluminense, mas ainda falta essa situação, né, com Portland para eles liberarem. Meu amigo, não tá fácil não. Mas vem comigo que eu vou te explicar tudo direitinho. Também vamos falar de uma possível saída do Bernal. Esquece, né, galera? Pô, pelo amor de Deus. Bernal nem ficou direito, diretor. Não, vamos comentar sobre tudo isso e muito mais aqui no canal Hora do Flu. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva! Venha fazer parte do canal que não para de crescer, ter você aqui um grande presente, tá? Ative o sininho tricolor para todas as notificações, assim você não vai perder nada, te garanto que vamos estar sempre lutando aí para trazer o melhor para você, tá? Pede gentilmente também para que você clique no gostei, o likezão, nos ajuda muito, tá? Não esqueça de deixar a sua contribuição aí, clicando no gostei, que já tá top. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e vamos trocar uma ideia, porque algumas coisas começaram a surgir para nós e nós vamos dividir aqui com vocês, belezinha? Começando pelo começo, tá? Vamos falar sobre Santiago. Vamos lá. Ontem o GE trouxe essa informação aqui, ó. Tá? O nosso querido Marcelo Neves, né? Ele trouxe esta informação. Ó, Santiago Moreno, jogador reforçou pela segunda vez que tem o desejo de ser negociado. Fluminense aguarda a definição do Portland e tem nova reunião marcada para os próximos dias, né? Então, o Fluminense está tentando essa liberação aí com Portland, mas vale destacar que entre Santiago Moreno e Fluminense já tá tudo certo, tá? Só falta resolver essas questões. E a informação que eu recebi hoje, né, através do meu amigo aí, Manolo, ele disse o seguinte, olha só para você ter uma ideia. Os representantes do Santiago Moreno tinham passado um valor para o Fluminense oferecer, sem ser os 4 milhões de dólares, tá? Que já havia sido recusado. E que o Fluminense chegou nos valores pedidos pelos representantes e que eles agora teriam que fazer uma pressão maior no Portland, tá? O que acontece aqui, pessoal? Existe um acordo, segundo o Globoesporte.com, entre o Santiago Moreno e o Portland. Se chegasse uma proposta... Lembra daquele acordo que tinha com o John Arias ano passado? Que chegasse uma proposta de 15 milhões de euros, o Fluminense ouviria para liberar ele. Lembra disso? Então, o Portland com o Santiago Moreno tem algo parecido, né? E os representantes do Santiago Moreno conseguiram esse valor com o Fluminense. Por isso que eu disse para você que já está praticamente fechado o negócio, porque os representantes do Santi Moreno chegaram para o Fluminense e falaram, olha, vocês têm que oferecer esse valor aqui para eles liberarem o Moreno lá. E agora vão fazer essa reunião para que isso aconteça. Então, a informação que a gente tem aqui para vocês é o Fluminense chegou no valor que os representantes do Santiago Moreno pediram, tá? Então, se é o que eles pediram, é o que o Portland quer. Então, na teoria, a gente tem ali uma liberação que vai acontecer. É questão de tempo, né? Só se o Portland acordar e falar, não, aquele acordo que eu fiz já era, não quero saber desse valor do Fluminense aí, tu vai ficar. Entendeu? O mundo é isso aí. Mas o Fluminense conseguiu se acertar com o jogador e conseguiu, sim, o valor oferecido, sugerido ali pelos representantes do Santiago Moreno, tá? Essa foi a informação que eu recebi agora para trazer para vocês. Então, assim, sobre o Santiago Moreno, eu acredito que vai dar negócio, né? Se a gente pensar nessas informações que a gente está trazendo. Mas é claro, galera, que fica muito difícil a gente cravar qualquer coisa aqui, porque o futebol ele é muito dinâmico, né? Vai que o dirigente acha um absurdo e não vou liberar, não quero saber, né? Porque no fim das contas, o que eu tô vendo é que para realizar sonho de jogador, é só a gente que faz isso,
né? E eu falei pra vocês, o Fluminense tem que pensar mais nele, a diretoria tem que pensar mais no Fluminense, porque lá fora todo mundo defende o teu. Só aqui que a gente tem que celebrar a saída do melhor jogador e até agora não ter contratado ninguém, né? É só aqui que isso acontece. Então o que eu quero dizer é, vamos ficar atentos, né, a tudo que envolve aí o Santiago Moreno, belezinha? O que eu quero trazer para vocês também agora é sobre Facundo Bernal, diretor. Putz, pelo amor de Deus. Olha só, gente. Representantes de Facundo Bernal ofereceram o volante ao Real Betis, né? Espanhóis receberam de bom grado o interesse, como fizeram com outras opções, mas não houve nenhum movimento para contratá-lo até o momento, tá? Aí vai dizer aqui, ó, que o agente do jogador viajou para a Espanha para discutir o assunto e confirmou que o Uruguai se mostrou muito entusiasmado em jogar no Betis. Pô, Betis é o pó do Borogodó, né? É o rapa do... Pô, pelo amor de Deus. E dar um salto para a Europa, né? Por ter um passaporte italiano, não seria um problema para jogar no continente, né? Tanto ele, o Martinelli também tem. Então o que acontece aqui, pessoal? Só para explicar o que tá rolando, né? Por que o empresário ele faz isso, né? Bom, isso é normal, tá? É totalmente normal o empresário que está ali responsável pela carreira de um jogador oferecer o jogador para os clubes, né? Que o empresário enxerguem ali que seja melhor para ele. Tanto para o empresário quanto para o jogador, correto? Correto. Agora, o que cabe aqui é ver se o Fluminense vai aceitar ou não, tá? Por que eu digo isso? O Fluminense tem Bernal, assim, o Bernal acaba perdendo muito espaço quando tem o Otávio disponível. Não sei se vocês já repararam isso. Pelo menos na época do Mano, você tinha sempre o Bernal sendo preterido pelo Otávio, por exemplo, né? Algo que eu acho muito errado, porque o Bernal, cara, ele é muito promissor e a gente precisa investir nele. Agora, a gente tem o Otávio voltando aí. O meu medo é exatamente esse. Ah, não, a gente resolveu vender o Bernal porque tem um sonho de jogar na Europa e a gente tem o Otávio que tá voltando também, então a gente vai. Pô, aí é loucura. É torcer um jogador bom, é trocar um jogador bom para um jogador duvidoso que é o Otávio, né? O Otávio não tem mais bola que o Bernal, né? Então, assim, eu tô muito preocupado com isso aí, mas ainda pelo menos na gravação desse vídeo aqui, nós estamos falando de uma movimentação dos empresários. Não quer dizer que o Fluminense vai aceitar, mas vocês sabem que o Fluminense gosta de aceitar umas coisas esquisitas, né? Então, assim, já estou deixando muito claro que eu sou totalmente contra uma venda do Bernal agora neste exato momento. Eu acho que o Bernal não conseguiu nem se transformar em titular absoluto no Fluminense ainda. Algo que ele tinha que ser, na minha opinião. Se você quer fechar uma trinca de volante, você pode fechar com Bernal, Martinelli e Hércules, né? Não entendo ainda por que o Renato ainda não fez isso, né? Mas eu espero que faça. Mas deixando assim minha opinião bem cristalina para vocês, que vocês sabem quando eu corro, trocar Bernal porque tem Otávio é uma das decisões mais burras que alguém pode fazer, tá? Sendo bem honesto e transparente. Não dá, tá? São jogadores totalmente diferentes e jogadores melhores, né? Então é isso. Seguindo aqui, o que eu quero trazer para vocês, vamos finalmente falar então de zagueiros, tá? Eu comentei ontem que, olha, ficaria ligado agora em relação a zagueiros, porque com a lesão do Thiago confirmada, sem Inácio, o Fluminense precisa de zagueiro que chegue e jogue, né? Zagueiro que já chegue e já fique à disposição, né? Então, não duvido se a prioridade do Fluminense agora ser um zagueiro. Eu falei isso aqui, não falei? É claro que quando eu falei, não foi uma informação, foi um achismo, né? Porque a gente acompanha o mercado e a gente viu o que acontece. Ontem o nosso amigo Lessa botou lá no seu Twitter isso, ó. Após lesão Thiago Silva, além de Inácio, o Fluminense está no mercado em busca de zagueiros, né? Isso já estava, né? Mas vai falar que a diretoria iniciou contatos no mercado em busca de opção imediata para reforçar a equipe, tá? Nomes já foram levantados. E dentro desses nomes, nós conseguimos descobrir um nome. E é esse aqui, ó. Dantas do Novo Horizontino, tá?
É um menino carioca, né, que tá no Dantas. Se eu não me engano, ele foi revelado no Bangu. Ou ele foi emprestado pro Bangu. Bom, a grande realidade é que ele é zagueiro, né, diretor? O Dantas, zagueiro, Dantas, né? Ele é um jogador que o Botafogo estava interessado, né? A gente tem ele aqui, ó. Que o Botafogo... A imagem, né? É outro Dantas lá. Mas tudo bem. O que acontece? O Fluminense não fez nenhuma proposta ainda pelo Dantas, mas ele é um dos nomes que foram levantados, assim como o Lessa falou que tinha nomes que já foram levantados, né? Até porque o Fluminense precisa de um zagueiro que chegue para jogar. E Dantas é visto como um jogador que já está atuando, né, no clube de Série B, é bem verdade, mas que é muito promissor e tem uma excelente idade. A gente está falando do Dantas aí, tem 21 anos, né? É muito novo e já está jogando num nível muito interessante. Tanto é que o Botafogo tá interessado nele e não conseguiu tirar ele do Novo Horizontino ainda. O Fluminense teria que atravessar essa negociação, né? Mas o que tá acontecendo aqui? A novela em relação a ele e o Botafogo é que o Novo Horizontino quer receber 8 milhões de reais pelo zagueiro, tá? 8 milhões de reais pelo zagueiro. 8 milhões à vista. E o Botafogo não quer pagar à vista, o Botafogo quer pagar parcelado, né? E com isso, a gente tem, então, um impasse. Eles não conseguiram chegar e o Botafogo já está cogitando desistir, tá? Desistir da contratação, né? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer, mas esse foi um dos nomes levantados pelo Fluminense. Não quer dizer que o Fluminense vai fazer negócio, vai tentar, mas é um dos nomes que nós conseguimos apurar. E ele tem tudo, né, pessoal? Ele é um zagueiro jovem, né? Apenas 21 anos. E a gente tem também essa questão, né? Essa questão. Gente, aqui é o Dantas mesmo, tá? Só que aqui tá falando volante, é porque eles não sabem muito bem. Ele não é volante não, ele é zagueiro, tá? Então, assim, o que eu acho? Eu conheço pouco o Dantas. Mas se o Botafogo está de olho nele, é porque ele deve ser muito bom. Porque o scout do Botafogo é um dos melhores scouts que a gente tem aí hoje. Os caras conseguem... Não viu o que eles fizeram com o Jair? Já venderam o Jair e pegam outros jogadores mais promissores. Então eu acredito que o Dantas tem tudo para ser um zagueiro interessante, né? Mas como eu disse, com o Botafogo no encalço, o Fluminense teria que agir mais rápido e tentar fechar com o Novo Horizontino e, de algum jeito, tá? De algum jeito, conseguir já pagar os 8 milhões. Aí você já tem ele, né? Aí eu sei que muita gente, né? Até alguns torcedores do Fluminense... Aqui tem ele, tá, pessoal? Ele é destro, tá? Pode ver que ele é titular absoluto lá. Enquanto eu tô falando, a gente vai vendo alguns números dele. Mas assim, eu sei que muita gente pode torcer o nariz, né? Pensando nisso. Pensando no jogador que vem pro Novo Horizontino, né? Do Novo Horizontino. Mas assim, tu tem que pensar que a gente tá... Ó, rapaz... Quase 4 bolas recuperadas por jogo, hein? Eu gosto muito de ver isso aqui. Quanto que o zagueiro... Porque zagueiro recuperar a bola, meu amigo, tem que ser bom, né? 56 de duelos ganhos. Ok. Então, assim, o que eu quero dizer é... Por mais que eu acredite que muitos torcedores vão torcer o nariz por um jogador que venha do Novo Horizontino, não esqueça, gente. Muitos jogadores excelentes venham da Série B, né? O Nino veio do Criciúma. O Nino. Então, assim, é um jovem. Você chegar a ter um Dantas aqui, né? E eu não tô falando pra chegar, resolver. Não, tô falando pra ser mais uma opção de zaga. E um jogador promissor que pode dar um retorno dentro de campo e fora de campo, tá? Então, é um dos nomes que foi ventilado no Fluminense, né? Mas uns nomes que eu gosto. Eu acho que esse caminho é um bom caminho, né? Um caminho de um jogador jovem e promissor que vem vivendo um ótimo momento já, com 21 anos, mesmo na Série B, mas jogando bem, né? Jogando em alto nível lá. Vamos ver o que vai acontecer. Mas descobrimos um nome aí que foi ventilado. Se vai pra frente ou não, a gente ainda não pode cravar. Mas se eu fosse o Fluminense, atravessava aí o Botafogo aí. Tô nem aí. Se o scout dos caras querem, é porque ele é bom. Se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Você que chegou até aqui no fim do vídeo, você é muito importante pro canal do Flu. Um beijão no seu coração. Fiquem todos bem e tchau. E valeu.
pessoal. Saudações colones! E você que chega até aqui no fim do vídeo, já falei, diretor? Tô perdido hoje. Isso é muito importante pro canal do Flu. Valeu, tamo junto.